Olá, meu povo, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, para iniciar esse vídeo, eu vou começar já pedindo com gentileza para que você se inscreva no meu canal, ative o sininho, dá um like, comenta. Por quê? Porque eu fui chamada a atenção, gente, na última vez, entendeu? Pela minha mãe. Ela falou assim: Esther, você precisa pedir para as pessoas se inscreverem no seu canal. Você não pediu. Eu falei: é verdade, eu não pedi. Já fiz 2 vídeos e não pedi. Como é algo novo pra mim, eu não tenho esse costume, eu realmente esqueci, embora eu soubesse que era pra fazer isso. Então, assim, você pode estar me ajudando, é de grátis. É de grátis se você tá me ajudando, entendeu? Pra mim, principalmente que tá começando agora. Vai me ajudar pra caramba, pra o youtuber entender que esse vídeo é ok, pra que ele possa começar, né, a encaminhar aí pra algumas pessoas. E aí, gente, eu queria contar pra vocês como foi essa questão da minha troca de prenome. É isso mesmo, eu troquei, literalmente, o meu primeiro nome. Troquei de verdade, no cartório, bonitinho, enfim. E o meu nome, eu vou contar agora aqui uma bomba pra vocês, porque poucas pessoas sabem, tá? Poucas pessoas sabem. É mais pra quem estudou comigo, né, há muitos anos atrás, poucos amigos, inclusive, sabe disso. Mas o meu nome não era apenas Stephanie, embora eu gosto do Stephanie, gente, eu realmente gosto do Stephanie. O meu nome se chamava Rileide Stephanie. E aí, essa história do prenome começa por aí. Por quê? Esse nome Rileide sempre foi um nome que eu nunca gostei. Desde, que eu me entendo por gente, eu sempre gostei do Stephanie, né? E sempre me apresentei como Stephanie. Então, depois, né, começou meu apelido, a me apelidarem de Esther. Mas, assim, o nome Lady eu nunca curti. E aí, por exemplo, quando eu ia em algum médico que me chamavam lá, né, Lady Esther, eu ficava pra morrer, gente. Eu ficava pra morrer, porque, assim, eu tinha muita vergonha real desse nome, porque é um nome de velho, né? E aí, qual é a origem desse nome de Esther? Por que colocaram você com esse nome, pelo amor de Deus? Diz a minha mãe que porque eu tinha uma tia que se chamava Rileide, né? São 3 irmãs, a Rilene, que é a minha avó, a Risete e a Rileide. E aí faleceu a Rileide e minha mãe quis botar o meu nome de Rileide. Coisa de antigamente, né, gente? Esse negócio de ficar querendo homenagear os outros. Acabou que nem minha mãe me chamava de Rileide. Minha mãe sempre me chamou de Stephanie, vai entender. Até que eu comecei a cogitar a ideia de retirar o Rileide e continuar com o Stephanie, né? Essa era a minha pretensão, porque, como eu falei pra vocês, eu sempre gostei de Stephanie, eu acho lindo esse nome. E a maioria das pessoas me chamavam de Esther, né? Pegou Esther, Esther pra lá, Esther pra cá, e eu me apresentava como Esther, inclusive lá nas redes sociais. Beleza, e aí eu comecei a cogitar essa ideia de tirar o Rileide e deixar só o Stephanie. Calhou, né, do Gabriel me pedir em casamento, né, pra gente, de fato, oficializar lá no papel bonitinho o cartório, porque a gente já morava junto, só que a gente não era casado no papel. E aí ele me pediu em casamento, eu falei, bom, eu vou aproveitar essa D e vou fazer literalmente a minha troca do nome. Na minha cabeça eu ia conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tipo assim, casei, já resolve o nome ali do casamento, já resolve, né? Mas não. Foi uma coisa de cada vez. Mas aí eu aproveitei que já ia trocar pra fazer logo a mudança de um todo. E aí eu casei primeiro no papel com ele e depois que eu dei a entrada na troca do meu prenome. A princípio, eu ia tirar só o Rileide e ia deixar o Stephanie. Só que aí, num belo dia, né, numa semana maravilhosa, eu estava em casa, foi na semana do encontro com Deus que eu ia fazer lá, que eu fiz lá na igreja onde eu frequentava. Encontro com Deus, pra quem não sabe, é um momento, né, que a igreja prepara, tipo um evento que a igreja prepara para que você possa estar ali na igreja durante 2 dias, né, como se fosse um retiro, vamos dizer assim, só que não é um retiro, como se fosse, mas não é. Uns 2 dias lá na igreja para que você possa ter um encontro com Deus mesmo, né, que é só palavra, palavra, palavra e acontece coisas lá sobrenaturais, o negócio é realmente bom. Se você nunca fez, faça, porque vale muito a pena. Assim, é um divisor de águas, né? Foi um divisor de águas na vida do Gabriel, foi muito bom pra ele, inclusive. E nesse encontro com Deus, na semana desse encontro com Deus, eu, do nada, né, / Deus, falou comigo a respeito de trocar o meu nome para Esther. Então, assim, eu tava em casa,
né? E aí do nada veio essa minha ideia na mente. E se você trocar o seu nome pra Esther? Só que assim, gente, eu confesso pra vocês, vou ser bem sincera, que isso era coisa da minha cabeça. Foi algo realmente do nada, porque eu não imaginava mesmo trocar. Eu lembro que fui na semana do encontro com Deus, eu me veio isso na cabeça. E aí eu perguntei pro Gabriel, falei assim, amor, e se eu trocasse, né? Porque eu com esse negócio de sempre querer a opinião do Gabriel, aí eu perguntei pra ele, né? Meu marido maravilhoso, eu perguntei pra ele, falei assim, amor, o que você acha de eu trocar o meu nome para Esther? Sabe que eu tô ficando doida? Tipo assim, é muita maluquice? Aí ele olhou assim pra mim e ele, não, mas também não entendeu nada, ficou tipo um ponto de interrogação, né? Mas ele não questionou nem nada, ele só ficou tipo dizendo que não é estranho. Falei, tá bom. A princípio era essa coisa da minha mente. Vou eu lindamente fazer o encontro com Deus no sábado, lá na igreja. E, gente, eu lembro como se fosse ontem. A primeira palavra que a pastora deu, agora eu não me lembro qual foi a pregação, mas foi, se eu não me engano, de Jacó. Eu não lembro, agora eu não me lembro. Deixa eu ver aqui se eu lembro, calma aí. Isso mesmo, gente, eu fui confirmar aqui. Era a história de Jacó, né, que Deus mudou o nome dele para Israel. Então, assim, lá no Antigo Testamento, acontecia muito de Deus mudar o nome das pessoas, né? Era algo simbólico, né, de mostrar que Deus estava marcando a vida daquela pessoa, transformando aquela vida da pessoa. Então, comigo não foi diferente, né? Foi com esse propósito, nesse intuito de estar marcando a minha transformação, a minha identidade em Cristo. E aí eu lembro que ela estava pregando sobre Jacó, que mudou o nome. Cara, naquela primeira pregação ali, já no primeiro momento, eu comecei a sentir muito a presença de Deus, mas era muito mesmo. Meu corpo começou a tremer, eu comecei a se curvar, eu comecei a chorar muito. E ali eu entendi. Eu falei assim, cara, Deus tá pedindo pra eu trocar o meu nome. What? Como assim? Não era coisa da minha cabeça. Aí teve um intervalo, né? Aí eu lembro que eu comentei com a minha amiga Gi. Eu falei, Gi... E não podia falar, né? Eu não podia falar. E eu ali burlando as regras. Eu no meio do banheiro, na fila do banheiro, pra poder... Enfim, pra ir ao banheiro. E aí eu virei e falei pra ela assim, Gi, Deus tá pedindo pra trocar meu nome. Tipo assim, eu não tô doida, eu não tô maluca. E beleza, passou. Aí eu lembro que no segundo dia, teve um momento específico lá que acontece no encontro com Deus, que Deus confirmou. Ali foi, assim, a certeza absoluta de que Deus realmente estava mandando eu fazer aquilo. O que acontece? Um dia anterior, que foi no sábado, são 2 dias de encontro com Deus. No dia anterior, no sábado, Deus estava me incomodando muito para poder dar um testemunho. E eu sempre tive muita dificuldade, gente, em falar em público, né? Isso sempre mexeu muito comigo. Então, Deus começou a me pedir para que eu viesse a testemunhar. Só que como que eu faço isso, gente? Tipo assim, como assim? Que falta morrer de pensar em falar na frente das pessoas. E aí Deus começou a me incomodar. Gente, juro pra vocês, eu fiquei assim, tão agoniada que eu parecia que tava tendo uma crise de ansiedade. Essa é a verdade. Eu comecei a ter um treco. Tanto é que a pastora observou, né? Isso era no meio de uma pregação. A pastora observou de longe que eu não tava bem, que eu tava meio que... E aí ela de longe, ela perguntou, ela falou assim, tá tudo bem? Aí ela, vamos lá fora. Aí eu fui lá fora com ela pra beber um copo d'água. Ela me deu um copo d'água. Gente, eu tremia muito. Eu tremia demais. E aí ela perguntou, tá tudo bem? Então eu falei assim, não, mas é porque... Deus tá pedindo pra eu falar um negócio e isso me dá um negócio, porque eu tô tendo um treco aqui. Aí ela, não, minha filha, calma, se Deus tá pedindo pra você falar, tá tudo bem, vamos falar e tal, não sei o que, eu vou deixar você falar. Eu falei, tá bom, tipo, desesperada de ter que ir na frente das pessoas pra contar o que Deus tava me pedindo pra contar. Beleza, gente, consegui. E olha que lindo, inclusive... Na hora que eu fui falar, né, que eu fui dar o meu testemunho lá na frente, eu não gaguejei em nenhum momento. As palavras saíram tão leves, sabe? Chorei, né, porque é normal chorar. Mas as palavras saíram tão leves que,
tipo, fluiu, né? Eu consegui vencer aquilo de, tipo assim, fazer o que Deus estava mandando eu fazer. Beleza, concluído isso, no dia seguinte, né, tem um momento lá específico, como eu falei, que Deus confirmou que era de fato para eu trocar o meu nome. Uma menina que estava sentada do meu lado, né, ia falar um negócio no microfone, e aí ela virou e falou assim: engraçado, porque ontem não, foi naquele dia, porque esse detalhe eu não contei. Um dia antes eu tava pedindo, Deus estava me pedindo, gente, para que eu pedisse a oportunidade para contar o testemunho, só que eu não obedeci a voz de Deus, tá? Eu fui pra minha casa lindamente, porque a gente vai pra casa dormir por volta no dia seguinte. A gente só vai pra casa dormir. Eu não respeitei esse momento. E aí, eu não obedeci a voz de Deus no primeiro momento. E aí, no segundo dia, ele começou a, tipo assim, ó, vou te sacudir aí pra que você, de fato, faça o que eu tô mandando, entendeu? E aí, foi quando ele começou a me sacudir de verdade, né? E aí, eu falei e tudo mais e tal. Aí, no dia seguinte, essa menina que tava do meu lado, ela falou assim, que era engraçado, porque enquanto você tava falando ali, eu achei que eu tivesse escutado o nome Esther. E aí ela ia contar algum lance, se eu não me engano, com a mãe dela, que se chamava Esther. E eu fiquei assim, olha... Agora eu comecei a chorar. Eu olhei pra cara da minha amiga da Gil e falei... Pra mim, aquilo foi uma confirmação, né, de que, assim, Deus estava falando, é isso mesmo, minha filha, é isso mesmo que eu tô te pedindo, pra que você troque o seu nome. E aí eu falei, tá bom. Casamos, né, eu e o Gabriel, e aí, depois do casamento, que eu comecei com o processo de ir no cartório, pegar todos os documentos e tudo mais, enfim. Eu sei que esse processo todo aí levou, acho que, um ano ou quase um ano, pra de fato eu pegar a minha identidade mesmo, real. Tem pouco tempo que eu peguei minha identidade, que foi, acho que, se não me engano, em setembro, outubro de 2025, né, do ano passado. E aí, onde eu quero chegar com isso, gente? Por quê, né, da troca do nome? Como eu falei aqui, Deus, ele fazia isso demais no Antigo Testamento com as pessoas, num ato de mostrar aquele marco importante na vida daquela pessoa, a transformação na vida daquela pessoa. Então, comigo, foi exatamente isso, a questão de transformar, né? Uma nova identidade que Deus está me dando. Uma identidade o quê? Uma identidade de filha. A Stephanie era uma menina muito sozinha, muito perdida. A Stephanie era uma menina cheia de trauma, com muitos medos. A Stephanie era uma menina órfã. Eu me identifico muito, de fato, com a história de Esther mesmo, que tá no livro da Bíblia. Eu me identifico um pouco com a história dela, porque a Esther era uma menina órfã, né? E Deus a viu independente disso. A Esther da Bíblia era uma menina improvável, né? Entre todas as histórias dela, entre todas as outras mulheres que tinha ali no palácio para se tornar rainha, a Esther era uma menina órfã, que não tinha título, não tinha nada, uma menina comum, no qual foi colocada dentro de um palácio para que um propósito pudesse se cumprir através dela, que era salvar o povo, né, a sua nação da morte. Então, assim, Deus tinha um propósito na vida de Esther, mesmo ela sendo uma menina comum, uma menina improvável, mesmo ela sendo órfã. Então, o que eu trouxe para mim dessa história? Que Deus estava transformando a minha orfandade, né, e me dando o título de filha. O que seria filha, né? O que seria ser filha de Deus? Eu não tenho pai, né? Não tive pai presente fisicamente. Fisicamente sim, né? Eu morei durante uns anos com o meu pai, até os meus 15 anos de idade eu morei com o meu pai. Só que o meu pai, ele não era presente emocionalmente, né? Meu pai nunca foi presente na minha vida emocionalmente. Então, assim, eu só tenho recordação do meu pai com o meu pai uma vez, assim, que eu tenho em mente, que meu pai me levou pra escola de bicicleta quando eu era criança. Só isso que eu tenho em mente, porque de resto eu não tenho essa coisa com meu pai, nunca tive. E o meu pai foi uma pessoa, assim,
né, complicada. Eu vim de uma realidade complicada em relação a emocional mesmo, sabe? Meu pai não foi presente, meu pai não tinha um bom comportamento, né? Um caráter ali de um cara que respeita a mulher, de um cara que honra a mulher. Eu não tive isso. Então eu vim de uma realidade escassa em todos os sentidos, né? Tanto financeiro como emocional. E eu não tenho esse papel, não tive esse papel masculino na minha vida, né? Um papel de proteção, um papel de segurança, né? Um papel de pai com filho, né? Que é normal da natureza, deveria ser pelo menos o pai ser presente na vida do filho, né? Emocionalmente, dando segurança, mostrando que ele tá ali. Eu não tive isso. Então isso me gerou muitos conflitos internos, né? Não só isso, mas eu acho que isso é um ponto crucial da minha história, né? De eu ter vivido tudo que eu vivi, de eu ter passado por tudo que eu passou. Isso, de fato, sem dúvidas, me gerou muitas travas na minha vida, muitos bloqueios, que foi a falta da paternidade. E para mim foi muito difícil, então, por conta disso, assumir Deus como meu pai, né? Eu relutava muito, eu relutava demais para aceitar, de fato, correr para os braços do Senhor. Deus me chama, gente, desde quando eu tinha 14 anos de idade. 14 anos de idade. Ele me chamava desde quando eu tinha 14 anos de idade. Quantas vezes o Senhor falou comigo, quantas vezes ele me chamou e eu relutava, sabe? Quantas vezes eu ia, né, e chorava, querendo algo, uma presença e tudo mais, e eu ficava ali por um tempo, né, ouvindo a voz de Deus e tudo mais, e enfim, ia procurar a igreja, me relacionei, né, com pessoas da igreja, no sentido de amizade, e eu não firmava, não continuava. Então foi um processo, né? Até chegar onde eu estou, eu neguei muito a Deus. Só que ainda assim, Deus foi muito misericordioso comigo, muito paciente comigo, muito amoroso. Hoje eu vejo ele como um pai, né? Então, assim, hoje eu tenho... Ai, meu peito tá enchendo. Tudo bem. Hoje eu tenho um pai. Cara, meu peito tá enchendo, o Levi acordou. Vocês estão ouvindo o chorinho? Calma aí. Voltei, gente. Levi acordou de vez, agora tá aí no chão engatinhando. Vamos voltar aqui pro assunto. Como eu tava falando, né, sobre a identidade em Cristo, a identidade como filha de Deus, eu literalmente nasci de novo. E algo pra refletir aqui, porque muitas pessoas confundem, né, muitas pessoas acreditam dessa forma. A maioria, né, das pessoas acreditam que todos nós somos filhos de Deus, né? Eu já ouvi de pessoas falando que pessoas que não são cristãs, né, que não seguem a Cristo, e fala, quem disse que eu não sou filha? Eu sou filha de Deus. Mas depois você pode pesquisar o que eu tô falando aqui, ele é bíblico, tá? A palavra vai dizer... A palavra de Deus... Calma aí, deixa eu ver. Ah, tá. Voltei. A palavra de Deus vai falar, né, que todos nós somos criaturas de Deus, né? Deus criou... Era pra tu estar dormindo ainda. Vamos dar um oizinho aqui pra câmera, vai. Oi. 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 Olha pra mamãe. Não precisa chorar não, meu gotoso. Não precisa chorar não, tá? Ó. Tem que dormir, brother. Tem que dormir. Esse sono teu aí não durou meia hora. 20 minutos. Não, deixa o celular da mamãe. Te amo, minha vida. Não chora não, tá? Não chora. Ó, pera aí que eu vou filmar essa pirraça de adolescente. Adolescente bebê pras pessoas. Ô, adolescente bebê. Ô, adolescente bebê. É um adolescente bebê.
caixa pra você brincar com a caixa. Pera aí que eu vou pegar essa caixa. Pra você brincar com essa caixa. Pera aí que eu vou pegar a caixa. Aqui, ó. Pronto. Pronto. Né? Brinca com a caixa. E deixa a mamãe terminar de fazer o vídeo. Por favor, por gentileza. Obrigado. Você é educado, pessoa educada? Eu tô te criando pra você ser educado. Tem que ser educado. Entendeu? Tem que ser educado. Bora ser educado? Deixa a mamãe terminar de fazer o vídeo aqui pra minha plataforma. Meu canal, meus seguidores. Continuando, gente. Tá aqui, ó. Aqui no meu pezinho. No pezinho. Como eu tava falando, que todos nós somos criaturas de Deus. Quando nos tornamos filhos de Deus, a partir do momento que a gente segue a Cristo e colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, aí nós nos tornamos filhos de Deus. Enquanto a gente não segue Cristo, né? Enquanto a gente não coloca a nossa fé somente nele, porque é por meio de Jesus, nós somos apenas criaturas. Nós nos tornamos filhos depois que a gente tem uma mudança, quando a gente tem um encontro com Deus verdadeiro, um encontro com Deus que nos transforma por dentro, né? Porque assim, você pode ouvir a palavra de Deus, né? Você pode ouvir a voz de Deus, porque todos nós ouvimos a voz de Deus, né? Todos nós. O que acontece é que o seu ouvido provavelmente esteja só um pouquinho embaçado, mas Deus fala com você. O problema é que você muitas das vezes não ouve. Então, Deus está falando a todo momento, né? Deus está falando, ó, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Mas não, vai por esse caminho. Só que às vezes a gente não ouve porque a gente está muito distraído. Então é isso, gente, sobre identidade, sobre propósito, sobre uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, te abençoarei. Então é isso, minha gente. Eu sou a Esther, aquela que Deus escolheu, minha amada do Senhor. Estou muito feliz com tudo que o Senhor tem feito na minha vida, com toda a transformação. E essa transformação, gente, ela vem, na verdade, de um coração sedento por Deus. Né, Pi? Um coração sedento, um coração alinhado com Deus, um coração obediente, né? Deus foi fazendo de acordo com aquilo que eu ia entregando a Ele. Então, assim, não pensa que foi do nada, né? Tipo assim, de um coração, do nada, não foi do nada. Foi porque eu escolhi servir a Cristo, porque não é fácil. Eu escolhi colocar Deus, né, como o centro da minha vida. Eu escolhi obedecer a voz do Senhor, eu escolhi caminhar junto de Deus, porque eu percebi, né, e tive como provar desse amor e perceber que eu não sou nada sem Ele, eu não sou nada sem Cristo. E Ele só quer um coração disponível. Eu sempre vou falar isso. Deus só quer um coração disponível para que Ele possa entrar, fazer morada. Ele tá aí, exatamente aí dentro de você. Ele só precisa que você abra o coração. Ah, Esther, eu não conheço a Deus. Esse Deus que você fala, de Jesus e etc e tal. Amiga, tu tem acesso a Ele dentro da tua casa, dentro do banheiro, tomando banho, no vaso, escovando dente, lavando uma louça. Tu tem Deus dentro de você. E existe, né, como conhecê-lo. Na verdade, o que Deus mais quer é que a gente conheça Ele. O que Deus mais quer é que a gente se relacione com Ele. Então, se você não tem nenhuma intimidade, se você não conhece a Deus, mas você tem o desejo de conhecer, então se mostre aberta a isso. Fala pra Ele, seja sincero. Ele só quer sinceridade do seu coração. Deus, eu não te conheço, eu quero te conhecer. Deus, está presente pra mim.
se derrama mesmo, sabe? Gente, é pela fé, né? É pela fé, não tem jeito. Nós, seres humanos, a gente tem muito daquilo do ver para crer. Eu só acredito se eu for ver, né? Se eu vejo, mas com Deus não funciona assim, porque Deus é espírito, né? E se tem uma coisa que existe, que é real, mais do que eu e você em carne, real do que esse chão que eu piso aqui, é um mundo espiritual. Então, viver essa vida aqui como se ele não existisse, né? É viver errado, vamos dizer assim. É viver uma vida errada, vamos dizer assim. Não tem como, mesmo que a gente não esteja vendo, mas a gente está sentindo, é isso que importa. Tanto é que existem cegos, né? Cegos. Imagina só, um cego do olho que não pode enxergar, só ter contato com Deus se enxergasse. Não, então, assim, é por aqui, é aqui dentro, é o sentir, sabe? É o que está dentro de nós, né? Quando Jesus morreu naquela cruz, ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em você. É o Espírito Santo que te convence do pecado. É o Espírito Santo que é teu amigo. É o Espírito Santo que é o teu conselheiro, né? E é isso, meu povo. Que o Levi já tá falando mais do que eu aqui. É que você possa ser transformado pelo amor de Jesus. Que você possa ser encontrado por esse amor, sabe? Por essa presença maravilhosa. Eu digo pra vocês, gente, vocês não vão se arrepender. Se você que tá ouvindo esse testemunho aqui, né, não conhece a Cristo e de certa forma você tem curiosidade, cara, se lança, sabe? Se lança. Porque o que ele tem pra você, a transformação que ele tem pra sua vida, gente, é algo assim que nem você imagina. Porque Deus faz coisas que a gente nem imagina, né? E aquilo, né, gente? É a vida eterna que está em jogo. Não é só a vida terrena. Na verdade, isso aqui é pequeno perto da vida eterna com Deus. Então, Ele quer, né, que você more com Ele numa eternidade, né? Nós fomos feitos para isso. Nós fomos feitos. Todo ser humano, ele tem algo sedento dentro dele. Todo ser humano tem um vazio dentro dele que só é preenchido com Jesus, porque nós nascemos para Jesus, nós nascemos para Ele. Então, quando você tenta se encontrar em algo, em coisas, em pessoas, né, em religiões, porque Jesus não é religião, quando você tenta preencher com essas coisas, você vai se frustrar, né? É aquilo, não tem jeito. Cada vez mais você vai caçar, porque que tem muita gente com condições financeiras, né, que acaba se suicidando, porque não tá no ter, né, não tá no ter, está no ser. E ser como Cristo, ser cada vez mais parecido com Cristo. O ter, a tua alma, ela sempre vai querer mais, tentando suprir algo. Então eu compro isso aqui, compro aquilo ali. Caraca, quando eu realizar a minha casa, quando eu realizar os meus móveis, quando eu realizar um sonho de infância, eu vou ficar bem. E aí quando você realiza, você já quer mais, você já quer algo a mais. Então assim, nunca preenche. E isso é de pessoas também. Tem pessoas que tentam preencher o vazio com pessoas, aí acaba entrando num relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, tenta sair daquilo, tenta preencher com aquilo, mas não consegue. Porque não existe. Só Jesus para preencher os nossos corações. Entendeu? Então é isso, minha gente. Fico por aqui. Lembrando que você precisa, né, se inscrever aí no canal. Você precisa curtir, você precisa comentar. Nem que você fale assim, oi, Esté, tudo bem? Já vai me ajudar. Entendeu? Um beijo grande e seja muito bem-vinda. Me despedi, mas volto aqui pra falar um negócio pra você muito importante. A Esté, agora pra ser filha de Deus, tem que trocar o nome. Pera aí, querida, não foi isso que eu falei, tá? Não foi isso que eu falei. Ah, Esté, mas e se Deus pediu eu trocar o meu nome? Troca. Faz as coisas que Deus pediu pra que você faça. Entendeu? Aí está, mas Deus não pediu pra trocar meu nome. Não troca. Aí está, mas Deus pediu pra fazer outra coisa. Faça. O que acontece, gente? Deus, ele trabalha na vida da pessoa da forma que ele quer, né? E por particularidade. Ele vai trabalhar na minha vida de uma forma. Ele vai fazer algo comigo de um jeito. Com você vai ser de outra forma, de outro jeito. Com você ele vai falar de outra forma. Deus, ele não se limita
né? Numa bolinha, numa caixinha. A gente que limita ele numa caixinha. Então, assim, cada um tem um jeito que Deus vai fazer, sabe? Deus tem um propósito pra sua vida diferente, talvez, do meu propósito, né? Talvez, sei lá, pra mim, Deus vai mandar eu ir lá pros Estados Unidos falar da palavra de Deus. Mas pra você já não é assim. Pra você, Deus vai mandar você ficar aqui cuidando de criança. Cara, cada pessoa tem um único propósito. Basta você perguntar pra Deus o que Ele quer pra sua vida, né? Basta você perguntar pra Deus qual é o propósito dele, que Ele tem pra sua vida. É importante, é necessário, é o melhor lugar do mundo você tá, onde Deus quer que você esteja. Se Ele te pediu pra fazer malabarismo, faça. Se Ele te pediu pra ficar de cabeça pra baixo, fique. Entendeu? Faça o que Deus pediu pra você fazer, porque sempre será o melhor lugar do mundo, mesmo que você não entenda. Entendeu? E é isso. Agora sim. Beijo e tchau.